Olá, eu sou o Michel Alcoforado e a partir de agora você está ouvindo o Caoscast. Você já sabe, esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca em parceria com o UOL-TAB. Aprendi, hein? Não vou falar mais tab. Por aqui, a cada 2 semanas, eu, Marina Ruali, que é líder de pesquisa lá no grupo, Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém, e Thiago Faria, que entende tudo que as imagens podem contar. Estamos aqui todas as semanas, a cada 15 dias, ou semana sim, semana não e semana também, refletindo sobre o comportamento e sobre tendências. E como é que esse negócio todo tem bagunçado a cabeça da gente e pode bagunçar a sua. Ainda faltam algumas horinhas para a ceia de Natal, você já deve estar pensando no peru. Vocês já estão pensando no peru? Nunca deixei de pensar, cara. Mas esse é um peru diferente, é um peru natalino, né? Ele vem com farofa, aquela coisa de fios de ovos, aquelas cerejas, que na real são chuchu, né? Fiquei chocadíssimo quando descobri que a cereja não era cereja. Cereja de pobre é chuchu com essência, sabia dessa? Eu sabia. Muito também. Lá em casa já. Querido, aquele bolo que você compra no supermercado, cheio de cerejas vermelhas, na real, aquilo é um chuchu com tinta. Tanto que hoje, a gente mesmo, nesse espírito natalino aqui, vamos agarrados nos perus e agarrados nos fios de ovos e agarrados naquele monte de sobremesa que a sua mãe já deve estar preparando, vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com esse momento, que nada mais do que é um ritual de renovação de laços. Nós vamos falar sobre o futuro das relações. Afinal, esse ano de 2020 veio para bagunçar o cabeção, deixou todo mundo meio culpado, voltamos para as redes sociais, entramos no Facebook, fizemos uma limpa no Instagram, fizemos outra limpa também, e estamos agora preocupados em entender que tipo de relações nos fazem bem. Sabe aquela amiga que você só encontrava de vez em quando por uma cervejinha, porém não tem mais cervejinha, não tem mais amigo? Ou aquele camarada do trabalho que você nem conhecia direito, mas você considerava pacas, agora você não participa mais dos mesmos calls que ele perdeu importância na tua vida. Eles andam sumidos, mas não é culpa sua, é culpa das circunstâncias. Culpe os deuses. Se você percebeu que seu círculo de amizades encolheu na pandemia, esse episódio é para você. Então aumenta o volume, ignora os amigos do WhatsApp e vem com a gente saber o que está acontecendo. Mas antes de mergulhar no tema de cabeças, eu não poderia aqui deixar de dar boas-vindas para Marina Ruali, aquela que, apesar de viver isolada na mansão Itaipu, de vez em quando dava umas bicadas na vida social, né, Marina? Quando vinha para São Paulo, ia pro tal de Zebra, né, o grande Bar Zebra, de Nelly Pereira, frequentava o Fel do Copan, andava aí nas nights, né? Como é que tu tá se virando agora, hein? Saudade da vida social? Olha, saudade, viu? Não achei que ia sentir saudade assim, não, mas eu acho que eu vou precisar ser reinserida na sociedade, assim. Eu acho que eu tô me relacionando mais com a natureza, com a selva, com o bicho que entra aqui na minha sala, do que com gente, ultimamente. Mas bicho aí é o que não falta, né? Mas acho que eles se intensificaram, acho que a gente começa a notar eles de uma maneira que você não notava antes, é uma coisa louca. Eu já dei nome para as aranhas da minha casa, sabe? Tá preocupante. E quais são os nomes? Aragog. A Aragog era a última que passou por aqui, mas a gente teve que se livrar dela porque tava aparecendo um Halloween aqui no meu telhado da entrada da minha sala e não tava pegando bem, aí tive que tirar. Só que meu pai, ele é contra matar insetos, ele foi lá e me contou que ele não matou Aragog, não, ele jogou no jardim do vizinho pra minha mãe. Foi um ato de amor, né? A minha casa tem tudo que é inseto, né? Então eu tô acostumada a insetos exóticos, assim. Então, e meu pai sempre falava que a gente que é o invasor, não é o inseto. Então a gente não mata, mas olha, tá demais aqui pra mim já. Acho que eu tô com saudade dos humanos. Seu pai é vegano, Marina? Não, eu já expliquei pra ele que é uma grande contradição ele não matar formiga e comer boi, né? Mas enfim, isso é pauta que eu nem vou tocar nesse Natal, não, porque senão rende. Marina. Tiago, como é que tá pra você? E tá interagindo com menos gente? Apesar daquelas fotos belíssimas, alto grau de engajamento, muito comentário. Como é que tá, hein? Não, sem dúvida, Michel. Eu dei uma sossegada no facho aqui e por medida de segurança eu tô vendo muito menos gente do que eu viria normalmente, né? Acho que tem uma tendência aí de voltar para os mais íntimos, né? Acho que quanto mais íntima a relação,
mais faz sentido um petit comité, que acho que é o mais recomendado para esse momento. Aquela ideia de sair com grupos maiores meio cai por terra agora. E acho que muitos encontros se davam por contexto também, acabou saindo do radar, né? Fazer o happy hour estendido ali com o pessoal da empresa, juntar a galera da escola para fazer um churrasco, encontrar a galera da experiência de trabalho anterior, nada disso mais cabe, né? Acho que o encontro se tornou potencialmente arriscado, então você só vai fazer com quem você já tem um capital afetivo já muito bem consolidado, né? Senão você não vai se expor. Tá tendo teste de PCR aí na tua porta quando tu reúne os amigos? Não tá tendo, a gente vai na confiança. Porra, agora ainda tem que confiar no amigo mais ainda, hein? Confiança. Confiança em quê, né? Ficou me perguntando, mas a gente pode deixar no ar. No ar já tá o corona. No ar já tá o corona. Olha, aí é você, Rebeca, nessa coisa de diminuir, aumentou o número de calls, reuniões virtuais, festinhas no Zoom, yoga online. Como é que você tá fazendo? Você deu uma avaliada aí nas amizades? Diminuiu alguma? O que você fez, hein? Cara, Michel, eu não sei se eu não cheguei a diminuir amizades, não, por causa de pandemia, mas uma coisa engraçada foi fazer happy hour online, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito, nem imaginado fazer. Mas foi uma coisa só do começo da pandemia, porque logo já me encheu o saco, porque happy hour online, não sei como é para vocês, mas nas minhas turmas tem uma coisa que não vale para o happy hour, é o quê? A regra de etiqueta da call do trabalho. Então, não tem aquela coisa, um fala, espera o outro, que eu acho que a gente aprendeu muito bem, muito rápido, né, a se comportar nas calls de trabalho. No happy hour da turma, é uma zona, todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo berra, daí vai ficando bêbado, daí vai falando mais, aí você fala com o fulano não tá, saiu, voltou, começou a assistir TV ao mesmo tempo que tá na call, assim, uma zona, chegou, assim, ó, depois de um mês eu já não queria mais não. E, Rebeca, esse negócio dos BFFs, né? A gente tinha o BFF do trabalho, tinha o BFF da yoga, tinha o BFF, sei lá, do curso, tinha uma BFF, sei lá, da bicicleta, você que ama bicicleta, tinha um monte de BFF e agora deu uma diminuída nesse negócio aí. Tá rolando a Falciane agora? Como é que é, hein? Não, olha, eu não, acho que os falcianes nunca deixaram de existir, né? Mas o que a gente vê fazendo pesquisa e conversando com as pessoas sobre esse momento é que a gente precisou repensar um pouco a amizade, porque a gente se deu conta de que tem amigo dá trabalho, né? E ter relacionamento, seja ele de que tipo for, dá trabalho. E na pandemia começou a dar trabalho de um jeito muito específico, né? Que então foi isso. Se você queria ver um amigo, tinha que fazer call. E para fazer call, você tem que marcar a hora, você tem que estar com uma cara boa. Se vai ter drink, você tem que estar com drink. E tem que desenrolar um papo numa circunstância que você não tem o contexto, né? Você não está no bar, não tem mais gente, você não está num show, né? Então, acho que a manter a amizade começou a dar trabalho e a gente começou a se perguntar, vale a pena esse esforço, né? Um pouco do que eu tô falando, do que eu falei agora da call da galera, né? A call da galera começou a me exigir um tipo de esforço que eu não tava mais afim, não. A gente não se afastou, mas começou a se falar menos. Então, eu acho que a gente começou a pensar mais sobre isso, sabe? Mas eu sinto falta pra caramba dessas amizades que eram aquelas que a gente fazia no boteco, sabe? E eu adorava, inclusive, quando a gente ia de boteco em boteco, só acabava, sei lá, sábado, sei lá que hora, no domingo nem sabia. Acabou tudo isso, parece que é passado. Nesse momento também, quando você tinha ali 3 festas de aniversário no mesmo dia, você ficava ali naquela dúvida, vou sair de casa ou não saio, mas aí você ia porque fulano ia ficar chateado com você. A gente tentava equilibrar pratos para dar conta de tanto contato, de tanta amizade, né? Pois é, a gente sempre teve na vida vários tipos diferentes de relações. Então, você tinha a relação com seu pai, com sua mãe, com amigos muito próximos. Daí você tinha os amigos de ocasião, que é esses que o seu amigo do bar, que você via, ou o garçom que te atendia toda vez que você ia naquele restaurante, né? Enfim, níveis de distanciamento diferentes. E agora a gente está tendendo a reorganizar as nossas relações de outras formas e basicamente em 2 grandes blocos, que é o primeiro bloco, que são essas relações que se intensificaram, as pessoas que a gente falou mais na pandemia, pai, mãe, marido, mulher, gente com quem você mora, um namorado, um filho ou poucos amigos,
E um segundo bloco, que é esse dessas relações que a gente acabou congelando porque a gente não tem mais ocasião para ver, e a pandemia impôs circunstâncias que nos distanciaram dessas pessoas, que é onde estão, por exemplo, os familiares mais distantes, o que eu chamo de ex-amigos próximos, que é esse que era, por exemplo, o seu colega do cafezinho do trabalho. Se não tem o cafezinho do trabalho, você não fala com ele. Então, tem umas relações aí que ficaram congeladas, pelo menos nesse período em que a gente não está saindo muito de casa, ou para quem está fazendo home office como a gente. É claro que estamos falando de uma circunstância bastante específica, que é de quem ainda está ficando bastante em casa, né? De uma maneira ou de outra, todo mundo acabou ficando com menos amigos em 2020, né? Se temos um fenômeno de comportamento que está começando a ser percebido por todo mundo, você já conhece, está mais do que na hora da gente parar para refletir sobre isso. E se tem reflexão, tem nome novo. Tá na hora do Nome aos Bois. O boi. Nome aos Bois. Marina Roali. Qual é o nome do boi, hein? Vamos lá, Michel. Quem diria, a gente que já trouxe tanto nome aos bois para falar de relacionamento afetivo ali, de contatinho e tudo mais. Temos hoje um nome para a gente entender esse novo cenário das amizades, que é o New Close Friends. Ou, no bom português aí, a gente está falando dos mais chegados. Quando a gente fala dos mais chegados aqui, eu não sei se você é do grupo de pessoas que chama esses seus amigos de parça, se você é do grupo de pessoas que chama de... Eu chamo de brother. É minha cara, né, brother? É a cara do Michel chamar amigo de parça. Nossa, eu não consigo imaginar outra palavra na boca dele que não parça. Brother, são meus brothers. O Michel é o único carioca que não consegue nem falar brother, que eu acho que o sotaque não combina, parece que dá ruim na palavra. Não, nesse episódio o Michel já falou outra. Ele falou outra que não cabe na boca dele, que é muito carioca, que é... Camarada. Você falou night, Camarada. não foi? Não, foi night. Que é uma coisa muito de carioca, né? Ir pra night. Ir pra night. Muito de carioca. Falei em homenagem a Marina Roali. Ela merece. Saudade do Ela vai pra night, ela vai pra night. Que em Niterói as pessoas vão pra night. Eu ia pra night, saudade. Apesar de Niterói não ter night, mas eles vão mesmo assim. As boates, Niterói tinha famosas boates que duravam 3 meses, porque são as mesmas pessoas indo, aí elas vão entrando em falência e aí você tem que esperar abrir de novo. No mesmo lugar, muda o nome e tal, cria uma nova página. Mas vocês não sabem qual é o maior orgulho do niteroense. Ele não vai dizer assim, porra, a boate é boa pra cacete, caramba, o DJ lá é ótimo, porra, só dá gente legal. Ele vai falar, é muito boa, vem gente do Rio pra boate. O maior orgulho de Niterói era uma boate chamada Happy News, porque vinham pessoas do Rio para essa boate. Era. Não fui não, mas eu já ouvi. Ai, gente, Happy News, jura? E o bom niteroiense, quando faz 18 anos, ele aluga uma van, vai com seus amigos até as baladas do Rio, aí você paga pro cara te deixar 2 quadras antes, né, que você não vai chegar ali de van, e vai e volta pra tua festa em segurança. Isso aqui é um clássico. Gente, mas eu acho chique, tá? Porque esse negócio de ir dirigindo pra balada... Pré-Uber, né? Pré-Uber. A gente inovava já com essa parte. Gente, a gente tá velho, não tem nem mais balada, o corona não deixa, Niterói já acabou, ninguém mais tem 18 anos há muito tempo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar antes que a audiência abandone a gente falando de Niterói. Mas o fato aqui da gente brincar de se é parça, se é amigo, se é brother, é que todo mundo passou uma peneira social aí nas suas amizades nesse ano. Marina, mas essa lógica aí lembra um pouco aquele negócio aí que tem no Instagram, né, que é a bolinha verde, que é quando os amigos próximos são próximos mesmo, que você dá a deles até o título de próximos, né? É um pouco por aí, né? Total. A gente se inspirou nessa ideia do Close Friends do Instagram porque a gente viveu uma necessidade de Close Friends forçado durante a pandemia. A gente não conseguiu manter contato com todo mundo. Se a gente pensar que Close Friends é aquele grupo seleto que você tem no seu Instagram, onde você dá a real da sua vida, onde talvez você não mostra só a sua versão viajando, ou o cupcake que você tá comendo, é quando você posta foto sem filtro, é quando você coloca zoeira, a vida sem filtro, sem make, sem nada. E são essas pessoas que no momento de perrengue, de pandemia, que você não sabe se você vai continuar vivo, são com elas que você
vai mantendo contato, né? Principalmente nessa fase aí de isolamento social. E aí o que a gente sente é que, principalmente pessoas que tinham vários grupinhos de amizade rolando em paralelo, tem aquele grupo de galera do trabalho, pessoal que estudou com você na escola, pessoal da faculdade, que você ia mantendo e esses grupos iam sobrevivendo. Esse momento, esse ano, foi um grande divisor de águas, né? Eu que sou uma boa aquariana, acho que Thiago Faria também, sabe como é, ter vários amigos ali em várias circunstâncias, e eu senti minguar muito meu grupo de amigos esse ano, porque com a pandemia é isso, você mantém família, você mantém quem tá isolado com você, e aquele grupo seleto que é quase um amigo-irmão, né, que tá ali para tudo, que com esse você continua falando. Você não ficou cansada? Não? Vocês não ficaram cansados, não, das pessoas? Eu fiquei bem cansado das pessoas. Não das pessoas, mas eu fiquei um pouco cansada de fazer contato via dispositivos online, sabe? Essa coisa do happy hour que a Rebeca ainda foi mantendo, eu confesso que eu fui bem antissocial com os meus amigos e chegou num ponto que eles pararam de me chamar, assim, porque era jogo online, happy hour, aniversário. Eu fico com a sensação de que eu tô trabalhando quando eu tô fazendo call, então eu vou fugindo, sabe? Marina, o que você tá me falando aí é que parece que agora tem um novo nível de amizade, que é aqueles que são seus amigos suficientes para você correr o risco de encontrá-los, né? É quase o amigo nível Covid. Quem entende muito desse negócio de amigos próximos, dos mais chegados, é o influencer Caio Braz, que é jornalista, apresentador de TV, criador de conteúdo e dono também de um podcast muito legal que é o Já Pensasse. Ele veio aqui trocar um pouco de ideia com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele falou, hein? Eu acho que no contexto das redes acabou rolando uma faxina, sim. Muita gente, eu pelo menos, acabei dando um follow em muita gente que eu, de uma certa forma, acabava seguindo por consideração ou por networking, né? Essa história toda de relacionamento, uma política de boa vizinhança nas redes sociais. Mas a gente sempre sabe que a gente estava seguindo algumas pessoas e consumindo um conteúdo que já não tinha mais a ver com a gente, até porque em 1 ano, em 2 anos, a gente se transforma completamente, né? Coisas que a gente achava antes, a gente não concorda mais. Acho que o momento político extremamente polarizado acaba acentuando toda essa diferença. Então, eu acredito que a gente entendeu, até pelo excesso do uso das redes nesse período, que a gente precisa construir uma relação mais saudável com elas. E isso faz parte também da renúncia. Renunciar em consumir conteúdos que você não acredita, mas o endossar pessoas que você não acredita, não é só um ato de saúde mental, mas também é um ato político, né? Porque a gente entende que um número de seguidores grande significa, de uma certa forma, uma validação, né? Uma chancela na sociedade de hoje. E eu acho que faz todo sentido a gente combater esse grande pensamento de que pessoas estúpidas não devem ficar famosas. Eu adorei esse negócio que o Caio falou do termo faxina, né? Que é essa noção de limpeza social, que é um pouco do cerne da questão que vai determinar que tipo de amigo que a gente quer manter e jogar pra frente, né? E achar que vale o risco de encontrá-los, apesar de todas as pandemias e todos os outros problemas que existem por aí à solto, e aqueles que você vai botando para debaixo do tapete. Limpeza é a palavra. Tiago, tu tá limpando teus amigos e como é que tu explica esse negócio de limpeza, hein? Cara, não tô limpando muito, não. Acho que mantive um padrão. Ainda tem os sujos que tu tá mandando ainda. Mas eu tendo a concordar com o Caio, sim. Eu acho que a dinâmica digital fez a gente rever constantemente quem prossegue fazendo sentido ter por perto. E eu gosto muito disso que ele traz do endosso como uma ferramenta política, né? Acho que os últimos anos fez a gente entender a duras penas que dar palanque digital, ainda que na discordância, é reverberar um discurso, né? Foi nessas que a gente colocou um maluco no Planalto, inclusive. Mas como nada é simples nessa vida, eu reconheço também que essa questão é uma faca de 2 gumes. Eu acho que tem um risco intrínseco aí a essa dinâmica de ficar perto só de quem se concorda, que é reforçar um pouco das bolhas e perpetuar um caramujo narcísico aí, né? Que pode desaguar num comportamento mais intolerante. Mas acho que seja como for, quando a gente transcende o relacionamento digital para essa dinâmica presencial, essa história ganha mais uma camada a partir da pandemia, obviamente, né? Não é só sobre concordar ou discordar das pessoas, mas é sobre o que você falava, né, Michel, de valer o risco, entre aspas, de estar por perto. De acordo com a autora americana Priscilla Wald, que escreveu um livro sobre os impactos da pandemia na cultura, o Contagious, os surtos como o do coronavírus sempre apontam para os perigos de se relacionar
já que o contágio se dá pelo contato humano, né? E fiquei aqui pensando o quanto é curioso que essa nova condição dá um tapa na cara desse ser moderno, né? Inaugurado a partir da liberdade de se criar e se inventar na sua própria narrativa, né? São indivíduos que tinham uma construção móvel de si, no sentido de posso ir para onde eu quiser, e modulavam suas relações dissociadas dessas tradições históricas mais ancestrais, né? Então não é só o pai, a mãe, são inúmeros outros núcleos criados a partir de outros contextos de expressão identitária, né? Que a gente fala, o amigo da faculdade, os brothers da academia, meu clube de livro a partir do interesse intelectual. E essa galera moderna tá bem quietinha na cidade que mora, vendo pai, mãe e tia, né? Então acho que a gente tá se sentindo bem cerceado, se sentindo menos livre e menos móvel do que a gente gostaria. E acho que tudo isso para dizer que a doença passa, então, a ser um novo índice de relação social, né? Para a gente se proteger do vírus, a gente precisa se proteger do contato e, por conseguinte, das relações. Acho que o dilema do contágio é que você precisa presumir que o outro está contaminado como protocolo. E isso acaba gerando constrangimento, ao passo que desvela o outro como potencialmente perigoso para sua saúde ou até mesmo para sua vida, né? Esse negócio aí é muito interessante, né? Porque com o vírus à solta e todo mundo meio possivelmente contaminado, a gente começa a achar que determinadas relações são mais perigosas do que outras. Isso traz uma confusão danada, a gente começa a hierarquizar a gente e achar que tem tipo de gente que vale a pena se encontrar e tem outro que não tem. De certa forma, Rebeca de Moraes, que entende tudo de psicanálise, é uma grande estudiosa do assunto. Rebeca, a gente vai ficando meio paranoico nos nossos relacionamentos, Isso pode ser levado em consideração de um ponto de vista psicanalítico? Como é que o pessoal do Freud fala isso, hein? Fala sobre isso, hein? Sabe que eu andei ouvindo de muita gente isso, Michel, agora que a gente está nesse processo de voltar para a rua, ouvi de muita gente que fica mais difícil voltar para a rua, as pessoas comentando que estão com preocupações que elas não tinham antes e que isso as faz ter reações, lidar mal, né? Enfim, uma angústia sobre estar na rua, encontrar outra pessoa, chegar perto, né? Tem outros tipos de tensão aí que antes não existiam. Mas, em todo caso, eu acho que vi também todos os colegas analistas comentando sobre um aumento no fluxo nos seus atendimentos. Acho que muita gente procurou por terapia, por psicanálise durante a pandemia. Alguém ficou rico aí nesse tempo. Pois é. Bom, então muita gente procurando análise, procurando dar vazão, né, essa angústia que de fato não é pouca, né, é um período muito complicado. Pensando nas consequências dessa pandemia, eu diria que a gente vai saber mais como a gente se sente sobre isso no longo prazo. A gente tem que pensar que a gente tem também aí 165 mil famílias que não puderam fazer o luto dos seus mortos, né? E é claro que essa conta vem. Se a gente pensar do ponto de vista do conceito de trauma para a psicanálise, o trauma é dividido basicamente em dois momentos, né? Para simplificar um pouco e não ficar no psychanalytic case, tem o primeiro momento, que é quando existe o registro do trauma, que é quando ele acontece, né, o trauma em si, e um segundo momento, que é quando vai acontecer alguma coisa na vida que vai remeter a gente àquilo, e é aí que a gente vai se entendendo com os restos desse trauma. Então, acho que a pandemia, sendo assim um trauma que é também coletivo, além de individual, acho que a gente vai entender aí as consequências disso coletivamente nos próximos anos. Tem vários antropólogos também que se valem desse conceito do Freud para analisar o impacto disso na cultura de uma maneira geral. Um deles é o Vincent Krapanzano, e ele tem um texto que eu gosto muito que se chama Corpo, Dor e Trauma, e ele fala que traumas são esses sentimentos, esses eventos mesmo, melhor dizendo, esses eventos mesmos, que mesmo independente da nossa vontade, se inscrevem, eu gosto muito dessa frase, nos nossos corpos, nas nossas mentes e nas nossas almas, e deixam suas marcas na cultura. Parece que esse mundo que a gente está vivendo, que só tem 10 meses, vai, de certa forma, se inscrever na maneira como a gente vive, classifica os nossos amigos e também se relaciona com os outros.
E podemos então dizer que esse negócio de amigo chegado, new close friends, ou toda essa patifaria aí, é um indício de uma nova relação social que a gente vai ter com os outros? A vida vai mudar, Marina, naquilo que tange as nossas relações com os outros, é? Vai mudar, Michel. Eu sei que tem muita gente que tá já no bar, a gente já tá abrindo concessão para ir num evento ou outro, todo mundo aqui já deve ter feito alguma concessão, mas isso não quer dizer que a gente tá andando por aí, tocando em gente estranha. Eu não lembro a última vez que eu conversei com um estranho assim na rua, só pelo prazer de bater papo. Acho que só fiz isso a trabalho fazendo campo. Resumindo aqui, acho que o que a gente tira de tudo isso que a gente está conversando é que não dá para negar, embora aí muitos ainda tenham suas teorias aí, que essa pandemia ela é um processo de ruptura no modo de consumir, no modo de se relacionar, no modo de fazer tudo, né? Talvez algumas pessoas ainda não tenham notado, mas como vocês falaram, trauma é algo que a gente vai sentindo aos poucos, né? A gente vai percebendo depois, quando você olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu não falo com aquela pessoa? Nossa, eu cortei relações e nem percebi. Esse New Close Friends é um pouco sobre isso, né? A gente é obrigado a se reorganizar socialmente. E a gente reorganiza a vida da gente como um todo, reorganiza os espaços que a gente mais frequenta, aqueles que a gente deixa de frequentar, os lugares que a gente prefere com mais afinco agora, que a gente valoriza mais, e nesse balaio todo de uma ressignificação da nossa vida, a gente acaba ressignificando as pessoas também. Nesse jogo todo aí, a gente trouxe aqui Camila Bordon, que é lá do time de comunicação do Grupo Consumoteca, e ela está justamente nesse momento. Ela disse para a gente, confessou no meio de uma reunião, e falamos, vamos levar a Camilinha para lá. Dizendo que, olha, tô numa hora de fazer igual o Caetano fez lá naquele disco Transa. Olha, tá botando na peneira, quem passar, passou, quem não passou, vai pro ralo. Camilinha Bordon disse que tá definindo nessa hora quem é que fica e quem é que sai. Vamos ouvir, hein? As minhas relações mudaram muito de amizade, do começo da pandemia e do isolamento social até os dias atuais. Antes eu falava com vários amigos pelo WhatsApp. Os meus amigos que estavam presentes, principalmente nos meus finais de semana, né? Os finais de semana que a gente saía e tudo mais, eu sempre saí bastante. Então eu tinha uma turma de amigos muito grande. E no começo da pandemia, a gente se falava bastante. E aí, aos poucos, foram diminuindo, as conversas foram ficando mais rasas, a gente também já não tinha tantos assuntos novos para conversar. E aí eu acabei fazendo mesmo algumas peneiras e consegui observar de fato quais eram as verdadeiras amizades que são aquelas que perguntam se você realmente está bem, querendo ouvir uma resposta, se você está bem ou não, aquela pessoa que se preocupa com o seu dia a dia, que se preocupa com a sua família, que se interessa pelas suas coisas, né? Algumas pessoas eu fui deixando de lado, fui diminuindo o contato. Ainda falo com algumas pessoas em redes sociais, curtidas em foto, comento stories, mas assim, de bater papo mesmo, são pouquíssimas realmente que ficaram até hoje em dia. Hoje, com um pouco da flexibilização da quarentena, eu tenho visto algumas pessoas, alguns amigos que estou vendo sempre os mesmos desde que começou a flexibilização e continuo vendo essas mesmas pessoas. Não abri o meu leque aí para continuar vendo uma galera igual eu estava acostumada antes. Tiago, faz sentido? Cara, eu acho que faz total sentido. A pandemia forçou a gente a desacelerar e entrar numa fase inevitável de aprofundamento de autoconhecimento. Esse período de recolhimento fez eclodir o que estava sombrio na gente, né? Então, acho que a gente revê as relações porque, no fundo, a gente foi obrigado também a olhar para a gente mesmo sem as rotas de fuga usuais, né? E nessa matemática pessoal, na prova dos 9, acho que nem tudo parou em pé e é pouco provável supor que a gente não saia dessa modificado. Mas acho que isso que a Camila trouxe é super interessante e me fez refletir também sobre o que alguns autores chamam de atitude blasé, né? Que é típica dos grandes centros urbanos. O chamado atitude blasé é o ato de adotar uma certa indiferença ou apatia que protege o sujeito urbano de enlouquecer se tivesse que realmente se engajar e se relacionar com cada pessoa que cruza com ele o tempo todo, né? Então, acho que trazendo aqui esse paralelo, me parece que antes a cidade era o ponto nervoso que primordialmente causava estresse na gente, e a pandemia, esse sistema nervoso se transferiu para o digital. Então, é quase como se aquele engarrafamento urbano, buzina da metrópole, se convertesse aí naquelas inúmeras notificações pipocando na tela do celular. E tal qual na nossa relação com a cidade,
a gente não dá conta de estar disponível para toda essa gente, toda essa demanda a todo tempo, né? A partir dessa impossibilidade do encontro. Então, acho que a gente está se permitindo ter uma atitude mais blasé com aquelas pessoas e relações que não são tão primordiais e dedicando mais o nosso tempo às relações que efetivamente a gente quer manter. Acho que com 10 meses aí já de pandemia, essa confusão sobre estabelecer protocolo de segurança, é normal que a gente acabe ficando bem sem tempo, irmão, para lidar necessariamente com todos os amigos ou conhecidos que queiram, de alguma forma, estabelecer contato, né? Marina, então a gente está escolhendo esse negócio aí para poder dar conta de entrar na nova vida que a gente está inventando, é isso? Sabe que eu gosto muito dessa ideia aí que o Thiago faz, essa comparação da vida na cidade com essa vida nervosa, porque é isso, né? Antes, a cidade era esse lugar onde a gente poderia ser blasé e ignorar coisas. Na cidade você não é obrigado a falar com todo mundo. Geralmente, quanto maior é uma metrópole, quanto mais gente ali, mais você tem licença para não ter que ficar notando as pessoas e falando com todo mundo. E a sensação que a gente fica é que essa ideia, esse vucu-vucu de cidade grande, durante a pandemia, ele foi se transferindo para a vida digital. Esse vucu-vucu todo virou call, live, chat, gente chamando para jogar no aplicativo, virou um monte de coisa. E a gente começou a ter que perceber que se a gente não ignorasse um ou outro, a gente não ia dar conta. E aí, essa pauta toda de saúde mental, é aquele famoso vamos marcar, que você fica vamos marcar e nunca marca. No mundo offline ele podia acontecer. Você esbarrava com teu amigo, no Rio de Janeiro isso é um clássico. Você fica uma vida inteira falando vamos marcar. E nunca acontece e a amizade vai mantendo. No online as pessoas vão te chamando e fica com uma ideia que se você está no online e se está tudo aí nesse momento de isolamento, que você está disponível, né? Eu não sei quem foi que teve essa ideia de que se você está em casa, você está disponível e pode falar e pode fazer tudo, não pode recusar nada. Então criam-se alguns atritos aí também, né? Porque você começa a ficar de fora, você começa a ter que negar convite, ou essa coisa do close friends, você descobre que alguns amigos estão marcando coisa e não te chamou, e aí você fica, peraí, então eu não estou na prioridade? Então acho que 2021 vai ser um ano de treta em relação à amizade, porque você vai começar a ver se você ficou dentro ou se você ficou fora da peneira dos seus amigos. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, que na minha vida de novo solteiro, eu descobri uma nova função do Closed Friends, viu, pessoal? Então, não necessariamente vocês estão de fora. Tem ali um tipo de conteúdo que é reservado porque ele é mais lascivo, e não necessariamente ele é mais íntimo. O que é um conteúdo lascivo? Conta pra gente. O que é um conteúdo lascivo? Uma foto mais de gatinho, uma camisa um pouco a menos... Então tem ali um grupo de sensualidade, ok? Então não... Você tá me dizendo que tem um OnlyFans dentro do Instagram, é isso? É, que a gente apropria dentro da mesma ferramenta, né? Mas usa de uma forma menos cartesiana. E funciona? Menino, não tá dando pra reclamar, não. A gente vai ter que atualizar o episódio de Relações de Beta com essas novas vivências do Thiago. Quem quiser, escreve pra gente aqui, faz o quórum que a gente vai ter que atualizar esse episódio. Estejam avisados, seguidores de Thiago. O que ele tá querendo dizer e não disse é estejam avisados. Onde está você na fila dos seguidores? Não, eu quis só tirar desse lugar de que você não tá dentro, você não tá íntimo. E tem outras lógicas. Mas, Thiago, eu sei que nesse episódio eu fiquei curioso. Você conhece a pessoa e inclui ela no Amigos Próximos? Ou, nesse caso, você tá querendo alguém e você inclui ela no Amigos Próximos? Tem das duas coisas, trabalhamos com as duas frentes, numa só. Meu Deus. Mas olha, esse tipo de amizade aí que o Thiago tá trazendo, que é um tipo de amizade também, uma amizade com interesse, que a gente já sabe desde o Adão e Eva, que faz parte do nosso círculo de amizades também, é quase como se fosse uma nova amizade colorida, cor verde, né? Que é aquele negócio lá do Instagram. Festa do sinal, atualização. A amizade vira um job, né? Porque o Thiago deve acordar de manhã e pensar, não, qual foto que eu vou colocar para Michel, Marina e Rebeca e todos os outros mortais? E qual foto que vai lá pro meu OnlyFans? Qual foto eu vou mandar, sei lá para quem? É um job, né? E essa reciprocidade, ela, de certa forma, sempre foi um fiel da balança de boa parte das relações. Então o Thiago certamente deve estar incluso em outros amigos próximos bem-intencionados, como esse que ele está incluindo as pessoas. E aí é dano que você recebe, tá tudo mais do que claro do que nunca. Rebeca, amizade é um job?
Pois é, eu acho que é isso que a gente está falando mesmo, né? Sabe que eu levanto essa bandeira há muito tempo, as pessoas acham, em geral, as pessoas não concordam comigo, mas eu acho que qualquer relacionamento é um job. Não no sentido ruim, dá trabalho, é trabalhoso, que merda, não é isso. Qualquer relacionamento demanda que você se aplica a ele, né? É uma coisa de regar a plantinha todo dia. Acho que a diferença é que a pandemia, como eu falei lá no começo, colocou pra gente uma situação que não tem cara do que a gente costuma chamar de naturalidade. Porque no dia a dia você cultiva os seus amigos indo nos lugares que você costuma ir, dando um toque no cara que você sempre dá um toque, sei lá, vamos lá, bora lá, falando com os grupos que você sempre fala, né? Na pandemia, a partir do momento que a gente está mais em casa, tem mais medo de se relacionar, tem que usar máscara, álcool gel, pode, não pode, essa sensação toda que não tem cara, nem de perto, de naturalidade, obrigou a gente a pensar mais sobre cada coisa que a gente faz, cada mensagem que a gente manda. Então, acho que isso deixou mais evidente esse fato de que a amizade é um negócio que exige manutenção, tempo, dedicação, é um job mesmo. E acho que o que demanda da gente são esses pequenos gestos aí, né, que ocupam o nosso tempo, que ocupam nossa atenção, e é o que faz com que as relações continuem existindo de fato, ou deixar de existir, porque você não tá com um saco para alimentar a amizade com alguém, e tá tudo bem, né, gente? Acontece. Amizade é um job e tem que estar valendo a pena para ambas as partes, para que seja um job pouco cansativo para ambos os lados. Pois bem, estamos chegando ao fim desse episódio, depois de tantos balanços, de tantos contágios e de tantos aprendizados também. Aqui definimos um outro papel para amigos próximos do Instagram, descobrimos coisas que não sabíamos, mas se a gente está chegando ao fim, tá mais do que na hora da gente lembrar de quais são as dicas do ouro aí. O que vai dar esse negócio do futuro das relações? Dica de ouro. Marina, e aí, hein? Olha, Michel, a dica de ouro é para as pessoas investirem nessas amizades aí, algumas que ficaram um pouco capengas, outras menos, outras mais aí ao longo do ano, e investir em pequenos gestos, quando a gente está falando de amizade, aproveitar esse momento aí de fim de ano, de renovação de laços, que a gente já faz isso com família, com Natal, mas pensar também aí como é que você pode resgatar esse seu new close friends, né? A gente celebrar a amizade com essas pessoas que a gente conseguiu trocar aí nesse ano de pandemia, no meio dessa loucura que ninguém sabia se ia viver. Então vale a gente ter uma troca de afeto, seja pedindo um delivery para aquele amigo que está sozinho em casa, mandando um espumante para um chegado que foi promovido. Então pensar aí em pequenos gestos aí. Então, tô quase uma dica de quase campanha natalina da Coca-Cola, mas eu acho que nunca fez tanto sentido. O Natal sempre foi uma data família e que também ganha uma cara nova, já que esse ano vai ter essa característica de pensar amizades e como renovar laços com essas pessoas que andaram distantes nesse período, né? E, gente, eu acho que uma data para o mercado também ficar de olho é o Dia do Solteiro, também chamado aí de duplo 11, por ter sido instituído no 11 de novembro. Essa data foi criada... agora você quer, né? Agora é muito Estamos de olho. Bombou na China, né, o tal do Dia do Solteiro esse ano. Parece que vendeu hoje. Pois é. Ele foi criado exatamente por universitários chineses em 93, como uma forma de protesto contra o Dia dos Namorados e contra uma cultura muito obcecada na China pelo casamento. Então, essa data foi apropriada pelo comércio virtual chinês, virou um festival com participação de influencers, artistas como Katy Perry, Taylor Swift. Em 2020, essa data impulsionou a recuperação econômica pós-Covid na China. Ele se tornou o maior evento de vendas online em um único dia do mundo. Superou até o Black Friday e o Prime Day da Amazon. Foi um fenômeno. Dica só interessante, fiquei aqui perturbado com tanta informação. Eu adorei isso tudo, que eu descobri que nem fazia ideia de que esse negócio de Dia dos Solteiros é no duplo 11, Thiago? Como é que fala, hein? É o duplo 11, exato, no 11 de novembro. Adorei isso, dia do aniversário da minha avó, que já é solteira há muito tempo, porque meu avô morreu. Agora todo mundo vai ficar pensando mesmo se vale a pena a gente comemorar esse Dia dos Solteiros, menos Dia dos Namorados. Nesse negócio de Natal aí, gente, vocês estão dispostos a encontrar o tio do pavê? E será que ele passa no teste dos melhores amigos?
Não, em casa, historicamente, a gente já é mais petit comité. Tio do pavê, desde 90, tá fora. Beca de Moraes, você acha que lá em Rio Claro tu vai ter chance de escolher quem vai estar dentro e quem vai estar fora? Claro, não, tô de boas. Mensagenzinha de WhatsApp tá ótimo, todo o amor tá lá dentro, tá tudo certo. Quem quiser se aprofundar ainda mais nessas reflexões, temos dicas. Dicas de leitura, livro, filme, tudo. Você já sabe que onde tem Causcast, tem Joga na Roda. Rebeca de Moraes, o que trazes, hein? Gente, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se o nosso ouvinte sabe, provavelmente não, porque é muito provável que não me conheça. Eu tenho uma fortíssima queda por séries de TV francesas. Tem uma que eu vi há pouco tempo que me lembrou um pouco essa conversa toda, porque apesar de ser uma série daquelas um tanto quanto Água com Açúcar, de amor romântico e tal, é uma série que mostra muito a relação entre amigos, e eu acho super interessante. Cara, eu separei a mesma dica, estamos em Eu acho que sintonia, não mas é, manda aí. acho que não é a mesma. Eu sei Não é qual, não? eu acho que eu sei qual você vai falar. Essa é uma série que se chama Amor Ocasional. É essa. Jura? É essa que eu ia falar. Aham. Eu achei que Eu não tava adoro essa óbvia, série, é mas muito não boa, tem tava tudo a ver com esse óbvia. episódio. Eu achei que Reforço não sua tava dica. óbvia a minha descrição. Pois é, apesar do enredo, né, ser toda a partir da história de amor de uma menina, tem um pouco da relação dela com os amigos, que eu acho que traz histórias muito legais e super boas reflexões. E a série é leve, uma delícia de assistir. Tem 2 temporadas na Netflix. E eles lançaram um episódio pós-Covid. Um episódio especial, que são esses amigos sobrevivendo ao isolamento, assim. E tem muito dessas tretas aí que a gente comentou aqui. Mas acho super legal essa dica, Rê. E Marina Roalli, que teve a dica roubada ou sequestrada ou antecipada por Rebeca de Moraes. E agora, hein? Tem outra? Fiquei sem dica de série. Eu posso indicar. Eu tava com uma outra que eu ia falar aqui, mas eu falei, não vou falar livro porque fim do ano, né? É bom maratonar aí, comer uma coisa gostosa sobre o Natal. Mas já que a gente falou muito de amizade, tem um livro que se chama O Poder das Conexões, do Nicholas Christakis, um grego. Você leu em grego? E James Fowler. Ele é em grego? Que ele fala... Não, eu li em português mesmo, que a gente... Ainda bem que já existe a tradução. E ele fala sobre como é que as pessoas com quem a gente... Aquele clássico, diga-me com quem andas que te direi quem és. Ele traz um pouco isso em teoria, falando como a gente se movimenta em rede. Então, acho que também tem um link aí. Mas fica com a dica da Rebeca, que tá melhor que a minha pra vibe do... Rebeca de Moraes, se você tivesse sido a segunda, qual era a segunda dica que você ia dar, hein? Eu não tinha segunda, não. É que quando a Marina falou, eu achei que ela ia falar de Jamie Destroy, eu não sei porquê. Thiago Faria, que nas redes sociais é thiago.godá. Lembrando bem que você pode conquistar a chance ali de ser um amigo chegado. Thiago, o que trazes, hein? O pessoal tá no verdinho, cai dentro. Eu vou indicar um livro, Michel. Um lançamento de livro fresquinho, que é o Lupa da Alma, Quarentena Revelação, da psicanalista Maria Homem. A Maria traz nesse livro uma reflexão sobre o impacto da pandemia nos mais diversos campos da vida humana, no sentimento de amor e ódio, na ideia de família e amigos, na relação com o trabalho, na relação com a nossa própria morte e finitude. Acho que está muito alinhado com os temas do nosso episódio aqui. E a Maria parte do princípio de que as emoções estão à flor da pele, e o que estava oculto, anestesiado ou camuflado, de uma forma ou de outra, vai eclodir nesse momento histórico. Ela caracteriza esse período como um imenso laboratório subjetivo da história humana. Acho que daí o hermetismo do título da obra, que é o Lupa da Alma. Então, acho que vale a pena conferir, porque Maria Homem sempre tem coisa interessante a dizer. A minha dica é um livro também, é um livro de uma antropóloga super interessante, que é a Cláudia Barcelos, e é um livro onde essa antropóloga parou a vida dela para estudar o tema da amizade. Já falamos aqui outras vezes sobre a antropologia das emoções. Os sentimentos que sentimos uns para os outros variam de cultura para cultura. E a Rezende, ela se debruça sobre o tipo de amizade típica do Brasil e o tipo de amizade bastante comum em Londres.
E ela se joga nesses dois contextos socioculturais para entender como brasileiros fazem amigos e como os ingleses fazem amigos de um jeito diferente. Bora pro Manda Zap. Tiago, temos? Temos, eles continuam chegando, felizmente. E aqui as nossas mudanças visuais e sonoras aqui do Caoscast têm surtido efeito nos caóticos, Michel. Eles encheram a gente de elogios. Quando a gente divulgou os posts com a nossa nova identidade visual, veio um caminhão de gente elogiando, e eu queria mandar um beijo para todos eles. Um beijo aqui para @lebeber, @Luciane Ângela, @Dani Pinheiro AS, @Fernando Josemp, e para todos os caóticos que embelezam esse podcast. Nós que começamos com 0 ouvintes, trouxemos os parentes para fazer 14, agora temos até vários arrobas nos celebrando, que maravilha, né? Marina Roali, tem também? Tenho aqui uma mensagem do @Rodrigo Coan, que é um fã seu, Michel. Ele te conheceu numa palestra e desde então ele ficou viciado no Caoscast, mandou um parabéns pra gente. E a gente que agradece ao Rodrigo por ter seguido aí, né, na trilha do seu conteúdo, e deseja um Feliz Natal para ele. Que maravilha. Um beijo pro Rodrigo, um beijo pra família Coan também, nesse Natal maravilhoso. Bem, já dado que falamos tudo que precisávamos falar, vamos aqui seguindo nas despedidas. Tiago Godard, beijos. Beijos, caóticos. Bom fim de ano para todos. Divirtam-se. Brindem. Rebeca de Moraes, tchau, tchau. Tchau. Beijo, ouvinte. Cuide bem dos seus amigos. Marina Roali, hasta luego. Hasta luego. Um feliz 2021, porque estamos precisando, né? E vamos mandar um beijo também pro Caio Braz, que é essa figura ilustríssima que participou desse episódio com a gente, e para Camilinha Bordon também, que é uma fofa, uma querida. Beijo, Camila. Feliz Natal para você. Beijos. Super fã do Caio. Muito legal ter ele aqui. Eu não posso deixar de agradecer também a produção maravilhosa de Natália Guarato e de Marina Roali, e a edição esplendorosa do grande Wesley Xavier. Lembrando sempre que contamos aqui com as belíssimas dicas do pessoal do TAB. Nós é TAB, Chuchu, nós é TAB. Tchau, tchau!